Vamos lá para a análise macro da semana. Bom, a nossa bolsa aqui no Brasil está fechando já a segunda semana de alta mais expressiva. Nós tivemos uma alta bem forte na semana passada e ela foi complementada por essa semana, apesar dos pesares. A gente lembra que teve muita coisa acontecendo essa semana, bastante coisa negativa, mas o mercado está botando de lado os quesitos negativos, que eu vou até comentar, para olhar para o lado positivo. Inclusive, o nosso dólar aqui no Brasil se manteve próximo do 0 a 0, o que é mais um dos sinais que o Brasil está ganhando votos de confiança aí e está conseguindo se manter no quesito positivo, tanto em relação à bolsa quanto a moedas, né? E a base de tudo isso, obviamente, vem muito dos Estados Unidos, quando nós tivemos aquela virada dos mercados lá fora. Então nós tivemos uma virada muito grande na semana passada nos Estados Unidos, com altas expressivas em todos os índices por lá, o que acabou refletindo aqui pra gente no Brasil. Mas óbvio, a gente também tem fatos extremamente relevantes acontecendo aqui, como simplesmente a aprovação no Senado de uma reforma que vinha se enrolando durante 30 anos, que é a reforma tributária, e nós tivemos ela sim sendo aprovada no Senado e possivelmente será aprovada aí na Câmara logo em seguida, e aí sim liberando para a sanção presidencial. Mas antes de abordar os detalhes dessa aprovação dela, a gente tem que contextualizar porque o mercado teve reações diferentes durante a semana, começando a semana na segunda-feira com notícias extremamente positivas que já vinham da semana passada, quando nós tivemos a divulgação de um emprego menor lá nos Estados Unidos. Basicamente, o dado mais importante dos Estados Unidos se chama payroll. É um dado de emprego americano e ele mexe muito os mercados. E quando ele veio menor do que o esperado na sexta-feira, nós tivemos uma comemoração generalizada, o que fechou aquela semana bem alta e refletiu positivamente aqui pra gente também na segunda-feira, né? E, obviamente, os Estados Unidos passou a semana inteira ao redor das falas dos membros do Fed depois de terem esses dados de empregos na mão. E nós tivemos, inclusive, o Jerome Powell, que é o presidente do Banco Central americano, falando 2 vezes essa semana. A primeira ele não falou nada de relevante, na segunda ele já veio com uma fala mais agressiva, que acabou refletindo para o mundo inteiro, nas bolsas asiáticas e europeias também. E nessas falas, basicamente, ele disse que não é certo que os Estados Unidos não tenham mais altas de juros. Possivelmente, se a economia dos Estados Unidos não desacelerar, eles vão ter sim que dar mais altas de juros, se não esse ano, no próximo ano. Essa foi a fala dele, o tom da fala dele, o que obviamente fez uma virada dos mercados na quinta-feira lá nos Estados Unidos, acabou refletindo aqui pra gente e no resto do mundo. Só que o que salvou as bolsas de fecharem em alta essa semana, principalmente lá nos Estados Unidos e aqui no Brasil, foi justamente hoje na sexta-feira, quando saíram os dados de confiança do consumidor americano. E esses dados acabaram vindo bem menores do que o esperado, o que mostra que o consumidor americano não está tão otimista, e isso é lido como uma possível desaceleração futura aí no radar, porque se o consumidor não está otimista, ele consome menos. Se ele consome menos, desacelera para a economia como um todo. E no momento que saiu esse dado, as bolsas começaram a subir novamente e terminaram a semana com altas expressivas, tanto nos Estados Unidos, e ajudou, obviamente, a nossa bolsa aqui a fechar em alta, como eu havia falado nessa semana, emendando com uma alta bem expressiva que nós tivemos na semana passada. E já falando do Brasil, nós tivemos uma semana bem agitada aqui, principalmente na parte política, quando nós tivemos no começo da semana já a confirmação da manutenção da meta de déficit zero dentro da LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Só que o próprio relator da LDO, ele veio a público dizer que o Rui Costa, ele pediu para que o governo tivesse no mínimo até dia 16 para decidir se iriam ou não alterar essa meta de déficit zero. Obviamente, o mercado não viu com bons olhos essa possível alteração ainda até dia 16, né? Mas não foi o que fez um peso muito grande nos mercados, porque tinha muita coisa acontecendo no mundo. E, inclusive, aqui a gente teve também o que foi considerado o fato mais relevante da semana, como eu havia falado, a aprovação finalmente da reforma tributária aqui no Brasil, pelo menos no Senado, né? Só que, óbvio, ela não foi aprovada do mesmo jeito, então ela vai precisar voltar para a Câmara para ser votada novamente, porque foram incluídas, se eu não me engano, 6 emendas, e entre elas, 2 são as mais relevantes. Uma é a trava para barrar o aumento de carga tributária, né? Ela vai ter isso, e outro fator é a obrigatoriedade de revisar a cada 5 anos as exceções que foram dadas para diversos setores da economia brasileira. Então a gente vai ter que ver o que vai passar na Câmara, né? Porque, como a gente sabe, vai ser votado novamente. E lá, como a gente já sabe, né, pode rolar muita coisa, inclusive a alteração de algumas emendas como essa, mas a princípio
tende-se a entender que ela será passada sim até chegar na sanção presidencial para ser finalizada, né? Só que, óbvio, a gente só vai ver isso quando realmente estiver aprovada. E no cenário das ações brasileiras, nós tivemos a divulgação de vários balanços de empresas aqui no Brasil. Entre eles, na segunda-feira, a gente já começou muito bem com o balanço do Itaú, que teve um lucro recorrente de 9 bilhões, um trimestre quase 12% melhor do que no ano passado. Então, deu uma otimização nessas altas aí da nossa bolsa por conta de que o Itaú tem um grande peso na nossa bolsa também, né? Lembrando que as principais ações da nossa bolsa são commodities e bancos. Basicamente, Vale, Petrobras e os bancões, que a gente chama, né? Que é Itaú, Bradesco, Santander e Banco do Brasil e assim por diante. Então, eles sozinhos têm um peso próximo a 50% do nosso índice Bovespa, né? Então, quando a gente tem uma semana com notícias positivas para eles, nós temos, obviamente, uma grande possibilidade de termos altas na bolsa. E já falando das outras ações aqui, a gente também teve a divulgação da Petrobras, do balanço dela. E aparentemente, à primeira vista, o balanço veio extremamente ruim, com uma queda de 42% nos lucros frente ao mesmo período do ano passado e 26% de queda na receita líquida. Só que a justificativa que a empresa deu foi por conta do preço do petróleo. A gente lembra que esse mesmo período no ano passado nós tínhamos petróleo a $100 e agora ele estava na casa média ali de $86. E isso foi uma justificativa que o mercado entendeu como plausível e, inclusive, o que salvou as ações da Petrobras foi o guidance que ela apresentou, ou seja, o guidance é a projeção futura. E ela apresentou uma projeção futura tanto de crescimento da produção para os próximos meses e anos, quanto de um anúncio de 17,5 bilhões de dividendos. A gente lembra que os dividendos que ela pagou no ano passado foram maiores, só que óbvio, né, ela estava tendo muito mais lucro por conta de que seu principal item de comercialização estava com preços nas alturas, né? Mas a princípio as ações não foram afetadas nesse primeiro momento aí com o balanço, inclusive elas tiveram até um desempenho relativamente bom por conta do guidance. E o Bradesco, que é um dos principais bancos aqui no Brasil, ele sim já deu uma mexida no mercado quando ele divulgou um balanço com uma queda de 11,5% no lucro líquido. E basicamente isso já precificou no momento que saiu esse dado nas ADRs, que são as ações que são cotadas lá fora, né, as ações brasileiras cotadas lá fora, e essa ADR do Bradesco estava durante a madrugada caindo mais de 3%, o que acabou refletindo para a abertura da ação aqui no Brasil, e ela está sendo praticamente a única das ações mais fortes aqui do Brasil que está em queda nesse exato momento na sexta-feira. Só que ela sozinha não foi suficientemente pesada para atrapalhar o otimismo da nossa bolsa aqui hoje, porque inclusive nós tivemos a divulgação aqui no Brasil do IPCA, né, que é um índice de inflação aí que o nosso Banco Central sempre está de olho, e ele veio surpreendendo para baixo. E isso, obviamente, leva a revisões aí de precificações tanto da inflação do Brasil para o final do ano, quanto da perspectiva das quedas de juros aqui no Brasil. Porque lembrando, nós estamos reduzindo nossa taxa de juros aqui de 50 em 50 base points, que são 0,50%. E, obviamente, todo dado de inflação que vier desacelerando vai ajudar a gente nesse trabalho e vai aumentar as chances de que o Banco Central permaneça nesse ritmo de corte de juros por um longo período de tempo, até trazer a taxa de juros aqui no Brasil para um patamar adequado referente à taxa de juros que acontece no mundo, né? E já complementando sobre as coisas que aconteceram no mundo, nós tivemos aí as bolsas asiáticas já num cenário um pouco diferente, principalmente nessa sexta-feira nós tivemos elas caindo num geral por conta de que ontem elas estavam fechadas quando nós tivemos aquelas falas mais duras do Jerome Powell, que é o Banco Central americano. Então, ela não conseguiu refletir a parte boa da sexta-feira, porque ela abre sempre antes e fecha antes do mercado abrir na sexta-feira, né? Mas, obviamente, elas não caíram só por isso, né? Teve motivadores internos lá, como a divulgação da inflação da China, que saíram tanto os dados de CPI, que é a inflação ao consumidor, quanto os dados de PPI, que é a inflação ao produtor. E ambos vieram desacelerando, e inclusive desacelerando mais do que o esperado. E esse foi o fator mais relevante que fez uma precificação de queda para as bolsas, por conta de que lá eles estão vivendo um momento diferente do resto do mundo. A China está vivendo um momento de desaceleração e ela teria margem para crescer, para impulsionar, para ter inflação, e mesmo assim ela está tendo desaceleração na sua inflação. Isso mostra que o mundo está consumindo menos da China, porque a gente tem que lembrar que a China é
basicamente a fábrica do mundo. E se ela não está tendo inflação, é porque está vendendo menos. Se ela está vendendo menos, obviamente, os players pelo mundo inteiro estão comprando menos dela. Então esse foi o raciocínio que fez uma queda mais expressiva durante a semana nas bolsas, principalmente chinesas. Só que a gente lembra que lá o governo é muito ativo na questão de criar novos incentivos para ampliar e acelerar novamente a sua economia, né? E essa esperança deu uma motivada aí, principalmente nas commodities, como o minério de ferro, que subiu a semana inteira. Hoje, na sexta-feira, novamente finalizou a sexta-feira com uma alta expressiva lá em Dalian. E o petróleo, né, que tinha despencado na semana passada, hoje teve um certo alívio aí, voltou a subir um pouco, mas ele ainda permanece aí em patamares bem mais baixos do que nos últimos meses, depois de ter estourado aquele conflito em Israel. A gente está tendo sim uma amenização aí do preço do petróleo, o que reflete positivo para a inflação no mundo inteiro, né? E para a gente concluir o cenário global, a Europa teve movimentações internas lá também. Na sexta-feira, agora, ela está fechando bem negativa. Na semana, as condições também não foram boas das informações que vieram de lá, como dados da indústria alemã que estão mostrando desaceleração ainda bem expressiva. E, inclusive, o próprio FMI, né, que é o Fundo Monetário Internacional, ele veio a público afirmar que a Europa está enfrentando desafios, que não é novidade para ninguém, né? E que corre um grande risco de ter uma estagflação por lá, que é quando nós temos aí a economia desacelerando e mesmo assim a inflação se mantendo forte e mais alta do que o esperado, né? E obviamente ele também fez comentários dizendo que a Europa, a maioria dos países da Europa, inclusive, dificilmente vai atingir a sua meta de inflação de 2% até 2025. Então isso não pegou nada bem, né, para o cenário europeu, mas não é algo que faça preço aí nas próximas semanas, porque é só a fala do FMI, né? Mas sim os dados que vão sair ao longo da semana, que saíram essa semana, como a indústria da Alemanha e assim por diante, é o que fazem preço nos mercados. Hoje nós tivemos aí quedas expressivas nas bolsas por lá, por conta do reflexo, como eu comentei, que eles também estavam fechados quando o Powell, que é o presidente do Banco Central americano, falou de forma mais agressiva, então eles acabaram refletindo a quinta-feira na sexta-feira, quando eles abriram. Só que nem tudo são coisas ruins por lá, né? Nós tivemos, por exemplo, a divulgação da inflação da Alemanha essa semana e ela veio menor do que o esperado e veio o menor nível em 2 anos. Inclusive, foram as primeiras quedas no preços de energias lá em mais de 3 anos. Então, isso tenderia a refletir positivo para a Europa, refletiu até em alguns momentos do mercado, só que ela finalizou essa sexta-feira agora em queda por conta desses fatores que eu havia comentado, né? Bom, isso tudo aconteceu essa semana, né, no mundo inteiro, e a próxima semana tende a ser mais agitada ainda, porque nós teremos aí a divulgação na terça-feira do dado de inflação nos Estados Unidos, que é o principal dado que o mercado vai ficar de olho para analisar se o Banco Central americano vai precisar ou não dar mais altas de juros nas próximas reuniões para poder controlar a inflação, obviamente. Então é isso, e os detalhes das próximas movimentações eu trago todo dia de manhã aqui no canal.